Fala pessoal, beleza? Estou aqui mais uma vez para ajudá-los no plano de estudo tutorado do governo de Minas. Isso mesmo, volume 7, semana 4, última semana para fechar com chave de gold. O tema dessa semana é industrialização brasileira. Antes da gente começar, é muito importante que vocês se inscrevam no nosso canal Escola Online, ativem as notificações, nos sigam nas nossas redes sociais. Acessem também nossa plataforma, pessoal, www.plataformaescolaonline.com.br. Pessoal, não se esqueçam, terminando agora o PET, vocês vão ter tempo justamente para o nosso projeto Enem. Para quem não sabe, Enem é eu, N não, erro, M+. Eu não erro mais. Pessoal, material gratuito, vídeos gratuitos para vocês, beleza? Eu sou o professor Galvão, professor de Geografia. Pessoal, para fechar com chave de gold que vale mais do que dinheiro, eu vou me transformar modelo férias tá on. O pai tá on também. Pronto, pessoal. Em ritmo de férias, beleza? Olha só, eu, por exemplo, já enchi o tanque da Brasília 76 para picar mula pra roça, pescar uns lambari e umas traíra, chupar umas frutas no pé. Infelizmente a jabuticaba acabou, já tem um mês mais ou menos. Também já desinfetei meu Super Nintendo, fiquei sabendo que já tinha até coronavírus nele de tanto tempo que ele tava. Já soprei as fitas todas Mario Bros, Super Mario Kart, Ronaldinho 98, Mortal Kombat 3, Donkey Kong 2 e 3. Pessoal, o pai tá on. Inclusive vou assistir uma série que é inovação por aí, chamada Chaves. Não sei se alguém já escutou falar. É muito melhor que essas daí que tem na Netflix. Já baixei todos os 937.542 episódios do Chaves para assistir. Para quem não sabe, essa série conta a triste história de um garoto de rua que é discriminado, que é até mesmo oprimido pelos moradores de uma vila no México, pessoal. Uma série de ação, aventura, humor, tudo vocês pensarem. Além disso, fala a respeito de um cartel de cobranças de aluguel, de um cara que não trabalha, mas tem sempre dinheiro, de uma mulher que é matadora de aluguel e um professor corrupto que fuma na frente dos alunos. Então, pessoal, é uma série que mescla todos esses componentes ao mesmo tempo. Espero, pesquisem depois, se chama Chaves. Beleza? Ela é do mesmo diretor de uma outra série famosíssima, muito maior que os Vingadores, muito maior que a DC, que a Marvel, chamada Chapolin Colorado. Beleza? Então vamos começar, pessoal. Industrialização brasileira. Um dos grandes erros do jovem brasileiro é falar que o Brasil se industrializa, surge indústria no Brasil só a partir de 1930. Isso é equívoco, pessoal. No século XIX, nós já temos algumas indústrias se instalando no Brasil. Elas eram incentivadas pelo governo? Nem um pouco. Elas tinham uma participação considerável na economia? Não, nós estamos falando nesse momento o café como principal atividade econômica. Mas elas já existiam, principalmente a partir do setor alimentício, pessoal. Quando nós falamos da industrialização brasileira, o início das primeiras indústrias, ali ainda no século XIX, nós temos que pensar em um sujeito chamado Barão de Mauá. Barão de Mauá investiu em infraestrutura, investiu em indústria, mas foi boicotado. Não se tinha o interesse do Brasil se industrializar neste momento. A elite poderosa do Brasil eram os fazendeiros, eram os cafeicultores, que estavam justamente alinhados com o governo. Além disso, a Inglaterra, que tinha uma grande influência sobre o Brasil, também não tinha esse interesse, porque o Brasil era um ótimo mercado consumidor para os ingleses, pessoal. Beleza? Um grande exemplo que nós temos aí em relação a essa elite rural não querer industrialização é os Estados Unidos. Em 1860, na década de 1860, ocorre a Guerra de Secessão. O norte industrial contra o sul agrário. A disputa pelo poder político. Quem ganha? O norte industrial. Então, as elites industriais
tinham a tendência de serem mais fortes, terem mais capital do que a elite rural. Pessoal, explicado por aí a questão da resistência dos agricultores brasileiros nesse momento para a industrialização do Brasil. Mas isso persiste até 1929, onde nós temos o boom da indústria brasileira. Por quê? O café deixa de ser rentável. O mundo está em crise. A compra do café brasileiro diminui drasticamente. Consequentemente, esses cafeicultores eles necessitam investir em algo novo. E eles investem em quê? Indústria. Automaticamente, em 1930, os impostos absurdos sobre o preço, sobre os produtos industrializados caem. Getúlio Vargas incentiva a indústria brasileira. A indústria brasileira surge a partir da chamada substituição de importação. Ou seja, ela começou produzindo aquilo que nós importávamos, produtos principalmente mais básicos que nós importávamos, como indústria de calçados, têxtil e assim por diante. Além disso, Segunda Guerra Mundial dá um incentivo maior ao capital privado industrial. Por quê? Os países europeus, principalmente o Reino Unido, estão completamente focados em atender a sua demanda e focados na guerra. Eles deixam de atender o mercado brasileiro. Dessa maneira, é um grande incentivo para que se produza dentro do Brasil mesmo. Além disso, Getúlio Vargas ficou muito famoso justamente pela criação das empresas estatais, que foram essenciais para a industrialização brasileira. Sem uma indústria de base consolidada, você não consegue industrializar de forma satisfatória. E ele sabia disso. Por isso, o governo investe na criação de empresas, vamos dizer assim, empresas públicas, no setor de base, beleza? Por que o estado de São Paulo se torna a principal área industrial do Brasil? São Paulo e Rio de Janeiro, devido à infraestrutura e o capital já existente. Primeiro, as ferrovias, maior concentração de ferrovias justamente entre essas duas cidades, principalmente no estado de São Paulo. O capital do café estava lá. A população, nós tínhamos uma concentração populacional interessante. Por isso, São Paulo se torna o principal centro industrial do Brasil. Quando nós pensamos em JK, pessoal, ele continua essa questão da indústria de base estatal, mas ele abre o mercado brasileiro para indústrias estrangeiras, para chamadas multinacionais, principalmente a indústria automobilística. Ou seja, o Brasil se insere na nova divisão internacional do trabalho, onde os países subdesenvolvidos no mundo mais globalizado passam a produzir produtos industrializados de baixo valor. Beleza? Outra coisa, pessoal, a indústria brasileira não estava preparada para a competição externa. Nós temos, então, uma fragilização de alguns ramos da indústria nacional por não conseguirem competir com os produtos de multinacionais, tanto por não terem o mesmo aparato tecnológico, entre outros fatores. Beleza? Atividades 1 e 2 e 3. Pessoal, beba água, tá? Ó, aqui, ó. Aguinha. Alcerola, né? Bom para gripe e bom para tosse. 1. Quando se iniciou a industrialização brasileira? Pessoal, quando nós pensamos em industrialização, um processo de crescente de formação de indústrias. Mas é interessante a gente colocar, né? As primeiras indústrias surgem no século XIX. Mas, de forma efetiva, início do século XX. Por que o Brasil é um país de industrialização tardia? Porque o Brasil industrializou um século depois das grandes nações. Enquanto as grandes nações industriais se industrializam na primeira Revolução Industrial, o Brasil se industrializa ali na segunda metade da segunda Revolução Industrial. E até hoje o Brasil não conseguiu se inserir de forma efetiva na terceira Revolução Industrial, para você ter uma ideia. Question 2. O período comumente denominado Anos Dourados marcou uma etapa recente da história brasileira associada ao desenvolvimento, a abertura de rodovias, ou seja, rodoviarismo, expansão da rede hidrelétrica, ou seja, expansão da matriz elétrica brasileira, indústria automobilística, descentralização do capital, ou seja, tentativa de integração do território, e a atmosfera cultural marcada pelo surgimento da Bossa Nova. Acho que não sei se é Bossa Nova ou MPB. A que governo tal período está associado? Pessoal, JK. Juscelino Onfs, igual o caso dos lobisomens. 3.
Por que as multinacionais vieram para o Brasil? Pessoal, o Brasil tinha alguns fatores que eram muito atrativos. Mercado consumidor, matéria-prima, recursos naturais disponíveis, isenção de impostos. Todos esses foram atrativos para que as multinacionais viessem para o Brasil. Exercício número 4. Quando se fala em industrialização no Brasil, é bom ressaltar que o processo não ocorreu em nível nacional. Qual foi a primeira região brasileira a se desenvolver industrialmente? Pessoal, a região sudeste. Para mim, na minha opinião, já é o suficiente, né? Aí eu ainda justifiquei devido à questão da herança, tanto da infraestrutura como do capital proveniente do café. Quero café! 5 para finalizar o pet de todos, com chave de ouro. Analise as seguintes afirmações que tratam do processo de industrialização no Brasil. Number 1. No governo GG, foram criadas as condições de infraestruturas necessárias para a industrialização brasileira. Pessoal, isso é verdade. Por quê? Professor, mas quais, por exemplo, a indústria de base? A indústria de base foi essencial. Então, correto. 2. O governo JK priorizou a construção de rodovias e obras para geração de energia. Correto também. Tanto que fica famoso pelo rodoviarismo. 3. A década de 90 foi marcada pela globalização da economia e pela consolidação como grande produtor e exportador de tecnologia. Tecnologia não, pessoal. Nós somos... Eu já ia começar. Nós somos do Clube Atlético Mineiro. Jogamos com muita raça e a... Vai São Paulo, vai São Paulo. Eu como um bom cruzeirense. Tô brincando, eu torço pro Atlético, está bem. Não tão bem quanto o Cruzeiro, mas eu torço sim, viu, gente? Eu valorizo muito o futebol mineiro. Eu tô torcendo pra América demais. Vocês não têm noção. Então, pessoal, dessa forma, 1 e 2 estão corretas. Resposta, letra B de Blastoise. Beleza? Pessoal, antes de mais nada, foi um prazer estar presente aqui com vocês nesse momento tão distinto da construção dos pets. Nosso objetivo nunca foi dar resposta de pet, isso bem claro. É justamente auxiliá-los, comentar as questões, explicar o conteúdo, que é primordial, tanto que nós não damos respostas, nós damos sugestões, não quer dizer que nós estamos certos também. Eu, particularmente, gosto muito de fazer trabalhos voluntários. Isso daqui foi um trabalho voluntário. Eu abracei a causa quando o Charles me chamou justamente por isso, porque eu tenho prazer em ajudar. Às vezes, alguns podem até ficar um pouco chateados, mas eu tenho prazer de ajudar os necessitados. Cuidado, necessitados não quer dizer que a pessoa passa fome. Necessitado é aquele que está com um problema, precisa de ajuda devido a alguma dificuldade. Eu acredito que esse momento foi um momento de dificuldade. Dificuldade na rede estadual de ensino, né? Porque teve que se adaptar a algo muito novo, mas ao mesmo tempo com uma realidade muito distinta. Uma realidade que não é apropriada para isso. Então, pessoal, eu fiz isso com o maior prazer possível, nunca foi por reconhecimento ou algo do tipo, pelo contrário, o carinho que vocês trazem para nós é algo absurdo, é algo muito gratificante. Eu acho que se cada um fizer um pouco pelo outro, nós teremos um mundo muito melhor. Eu, por exemplo, trabalho desde 2011 em cursinhos populares, projetos voluntários sempre, já fui coordenador de cursinho popular. Ano passado voltei a cursinho popular, esse ano estou dando aula no cursinho popular pré-colune. Então, assim, é sempre muito gratificante. Sei que outros professores também gostam de um trabalho voluntário, como o professor Camilo, que eu conheço de forma mais próxima. E a gente sempre faz isso com muita gratidão, né? Com muito amor também. E, querendo ou não, pessoal, isso aqui também é uma forma da gente se inserir em uma nova realidade, né? Nós, como professores, nós sabemos que pós-pandemia o ensino não vai ser mais o mesmo, né? Nós que damos aulas, por exemplo, em cursinhos, esquece, cursinho presencial vai existir. Mas eu acredito que os remotos, os online, a partir de agora vão ganhar uma ênfase muito grande, né? E isso aqui pra gente está sendo uma experiência muito construtiva e muito engrandecedora.
É por isso que eu peço para vocês também ir lá para o nosso Enem, palpitar, falar o que nós precisamos melhorar, porque aquilo ali, pessoal, é basicamente a estrutura que nós estamos criando para o futuro. Beleza? Pessoal, foi um prazer ajudá-los. Se precisar de alguma coisa, os comentários estão aí. Espero que todos tenham um excelente final de ano. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Valeu!